Olá, eu sou Guilherme de Souza e você está assistindo Art Comics. Hoje nós vamos falar sobre 3 obras muito legais: Mobb Dick, Teocracília e Esquadrão Vitória. Esquadrão Vitória, de Giorgio Galli. Em Esquadrão Vitória, vemos que Coronel Alado, primeiro super-herói brasileiro, parece estar fora de si enquanto ataca a população que jurou proteger. Para impedi-lo e descobrir o que está acontecendo, todos os integrantes do poderoso Esquadrão Vitória terão que se unir e travar a maior batalha de suas vidas. O que chama mais atenção em Esquadrão Vitória é o amor que George Galli tem por Jack Kirby. Para quem não sabe, Jack Kirby é um dos quadrinistas mais importantes de todos os tempos. Dono de um estilo inconfundível, foi ao lado de Stan Lee o responsável pela criação do universo Marvel. E o que Galli faz aqui em Esquadrão Vitória é muito mais do que uma homenagem, é uma carta de amor a toda a produção de Jack Kirby. Para isso, Galli cria aqui uma espécie de Vingadores Tupiniquins, com personagens baseados em elementos da cultura nacional e do folclore. Para tornar tudo ainda mais incrível e divertido, Galli faz isso emulando o estilo tão característico dos desenhos de Kirby, reproduzindo com espantosa exatidão poses, planos, linhas de ação e as chamadas Kirby Dots ou Kirby Crackles, que são aquelas bolinhas pretas usadas geralmente para mostrar emanação de poder, raios e espaços negativos. Além do visual retrô, o autor também emula a escrita da época da Era de Prata. A forma pomposa como a narração é feita, as notas de rodapé engraçadinhas, os diálogos dramáticos, tudo remete ao estilo de escrita de Stan Lee. E, para fechar com chave de ouro, Galli homenageia também os queridos formatinhos da editora Block. A editora publicou uma linha inteira de quadrinhos Marvel no Brasil durante a década de 70, após a Ebal perder os direitos. Foi pensando nesses quadrinhos que o Galli lia durante a infância dele aqui em Niterói, que ele se inspirou na hora de pensar a diagramação e o design da edição de Esquadrão Vitória. Uma obra divertida, que faz o leitor pensar que se Stan Lee e Jack Kirby tivessem nascido por essas bandas, talvez os heróis mais poderosos da Terra acabassem sendo mais parecidos com os personagens vistos aqui em Esquadrão Vitória. Vale ressaltar também o trabalho brilhante de arte final de Clovis Brasil e as cores de Marcelo Renoir. Jorge Galli já anunciou uma nova edição com mais aventuras, onde ele mostrará as origens de cada um dos integrantes do Esquadrão Vitória. Esquadrão Vitória é uma HQ colorida, formatinho, tem 40 páginas, custa R$10 e pode ser adquirida na loja online do Salomão Ventura. Curtiu Esquadrão Vitória? Então, se liga nessas dicas de HQs que também contam com visual retrô para contar suas histórias. Tom Strong, de Alan Moore e Chris Spruce. O poderoso e querido Tom Strong é o defensor de Millennium City. Ao lado de sua família, um gorila falante e um mordomo robô a vapor, ele vive grandes aventuras. A arte de Charlie Chan Hock Chai, de Sonny Liu. Charlie Chan vem fazendo quadrinhos em Singapura desde 54, quando ainda era um garoto de 16 anos. Conforme ele relembra sua carreira de mais de 5 décadas, vemos suas histórias se desdobrando em uma deslumbrante variedade de estilos e formatos. 3 Dedos, um escândalo animado, de Rick Kozlowski. Em um mundo onde humanos e personagens animados vivem juntos, o jovem cineasta Dizzy Walters descobre o talentoso Rick Rat, um ator que conquista Hollywood, mas se torna o pivô de uma das histórias mais bizarras e dramáticas do cinema. Em um Brasil distópico, regido por uma bancada religiosa, qualquer pessoa que não se enquadre nos padrões desse novo regime teocrático é caçado e enviado para campos de reconsagração. Teocracília, escrito e desenhado por Denis Mello. Denis Mello é um quadrinista premiado. Morou em Niterói durante quase toda a sua vida, mas foi durante sua estadia em Angoulême, na França, que produziu as primeiras páginas de Teocracília. Ao voltar para o Brasil, ele terminou o primeiro volume da HQ e a publicou, de forma independente, após uma muito bem-sucedida campanha de financiamento coletivo. Em um primeiro momento, pode-se acreditar que Teocracília é uma ficção apocalíptica interessada principalmente em vilanizar a religião, mas está longe disso.
Teocracília é uma história poderosa em que Denis Mello questiona o lugar da religião na esfera política. Discute também fanatismo, corrupção, respeito pela liberdade e a intolerância religiosa. Teocracília é uma distopia, uma espécie de futuro que deu errado, sendo que alguns dos problemas que a gente vai encontrar nessa HQ são tão parecidos com problemas que a gente já tem na realidade, que dão a impressão de que o mundo já deu errado. Na história, a Bancada da Palavra consegue estabelecer um regime teocrático no Brasil e os pastores mais ricos e influentes governam o país com mão de ferro, fazendo a gente passar por uma série de retrocessos sociais. Nesse contexto, vamos ter 3 núcleos principais, cujos protagonistas são Yuri, um artista revolucionário que tenta se distanciar do regime, fundando uma sociedade alternativa. Gambino, um funcionário público aparentemente convertido e conformado com o sistema. E Vic, que volta de uma longa temporada de estudos na Europa e encontra muita dificuldade em se adaptar a essa nova realidade. Ou seja, Denis faz questão de dizer que o problema nessa realidade que ele criou não é a religião, e muito menos a fé que cada um pode ou não ter. O problema são homens cruéis que usam o poder que possuem como sacerdotes e pastores para angariar votos e aprovar e derrubar leis, usando seus milhares de fiéis como massa de manobra. Desse modo, Teocracília não afronta a religiosidade ou a fé, mas aponta o dedo para o resultado sombrio que pode vir de misturar religião e política. É um tema importante ser colocado em evidência e eu acredito que é uma responsabilidade fazer esse tipo de crítica numa obra ficcional, mas a ideia é realmente provocar um debate na sociedade. Esse é um projeto longo, ambicioso e muito especial. E eu estou me dedicando com toda a intensidade porque eu acredito que Teocracília pode ser uma história marcante. Isso é o que me move a escrever cada capítulo, desenhar cada layout, lápis, arte final, tons de cinza, de tantas páginas. Teocracília não é o primeiro trabalho de Denis Mello a debater religião e política. Antes disso, o autor fez Palestina, As Pedras do Caminho. O autor tinha apenas 20 anos quando resolveu produzir esse pequeno, mas tocante conto sobre um jovem palestino vivendo num assentamento de refugiados junto com seu avô. Teocracília é uma HQ preta e branca, lombada quadrada, tem 144 páginas, custa R$ 50 e pode ser adquirida diretamente no site do autor. Moby Dick, originalmente escrito por Herman Melville e magistralmente adaptado para os quadrinhos pelo artista Chaboté. Em Moby Dick nós acompanhamos Ismael, um jovem que decide ingressar no navio baleeiro Pequod, mas Ismael não contava com a louca obsessão do capitão Ahab em capturar Moby Dick, a monstruosa cachalote branca. Moby Dick é sem dúvida alguma um dos maiores clássicos da literatura mundial. A obra de Herman Melville já ganhou uma infinidade de adaptações para o cinema e TV, na forma de filmes, séries e até animações. A obra também ganhou algumas adaptações para os quadrinhos, algumas delas bem notáveis, uma versão de Bill Sienkiewicz para Classics Illustrated, a versão de Will Eisner e até mesmo uma versão feita pela Disney Itália, maravilhosamente adaptada por Francesco Artibani e Paolo Mortura. Mais recentemente, a editora Pipoca Nanquim trouxe mais essa adaptação da obra de Moby Dick, adaptada dessa vez por Christophe Chaboté. E é com absoluta certeza que eu posso afirmar, nunca houve uma adaptação tão primorosa e certeira de Moby Dick quanto essa aqui. O domínio da narrativa, os enquadramentos, o ritmo, Chaboté dá uma verdadeira aula de como contar uma história. Os desenhos e a cadência dos quadros fazem com que o leitor seja conduzido cada vez mais para dentro da história. O ritmo das primeiras páginas tem um efeito quase hipnótico. Chaboté cria, sem nenhuma pressa, uma sequência onde o leitor consegue se sentir caminhando ao lado de Ismael, por paragens, cruzando a cidade, entrando em estalagem. O uso impecável de luz e sombra cria atmosferas que vão da imensidão do mar desconhecido à clausura dos porões do navio baleeiro. Moby Dick de Chaboté é uma obra irretocável. É triste como um quadrinista tão incrível tenha demorado todo esse tempo para ser apresentado aos leitores brasileiros. Felizmente, a editora Pipoca Nanquim já trouxe 2 outros títulos do autor.
Solitário e Um Pedaço de Madeira e Aço. Ambas as obras são maravilhosas e ratificam o talento de Chaboté. Se você é um fã do livro de Melville ou se sempre teve vontade de ler o livro, eu super recomendo essa adaptação de Moby Dick por Christophe Chaboté, da editora Pipoca e Nanquim. E chegamos ao fim. Espero que você tenha gostado. Para mais dicas de quadrinho, me siga no Instagram, guilherme.desouza. Beleza? Forte abraço e boas leituras!